Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aqui diz a palavra que a gente não deve cansar de fazer o bem. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava escrevendo essa carta aos Gálatas, ao povo de Deus. Porque muitos já estavam cansados de fazer o bem. Você vai encontrar ingratidão na sua vida, de pessoas que às vezes que você nem espera. Pessoas que você vai estender a mão, pessoas que você vai se dedicar, vai investir na vida dela. Mas eu quero dizer para você, guarde o seu coração. Não deixe de fazer o bem. Não mude a sua essência por causa dos outros. Continue fazendo. Porque aqui no versículo 8 diz, aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quando você semeia no Espírito, e semear no Espírito é continuar fazendo bem, independente se o outro não reconhece, se está fazendo mal. Se a gente semear no Espírito fazendo bem, nós vamos colher o bem. Deus vai nos honrar. Nós vamos ter uma colheita maravilhosa. Então não desfaleça. Como diz aqui, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Você vai colher tudo que você está fazendo para Deus, todo investimento que você faz com a motivação certa na sua casa, na sua família, nos negócios, nos seus planejamentos, segundo a direção de Deus, você vai colher. Por mais que de repente surjam injustiças contra você, por mais que você seja esquecido, por mais que você não seja lembrado, você pode ter certeza, você vai colher. Agora você tem que tomar cuidado para você não desfalecer, como está escrito aqui, se não houvermos desfalecido. Por quê? Tem muitas pessoas desfalecendo, se enfraquecendo, desanimando, porque ela diz, eu estou cansado de ajudar fulano, eu estou cansado de ajudar cicrano, e olha o que recebo. Ei, não deixe de fazer o bem. Continue fazendo o bem, continue orando, continue intercedendo, se puder ajudar alguém, ajude. Eu não estou dizendo aqueles parasitas, aqueles sanguessugas, eu não estou dizendo aquelas pessoas que gostam de tirar proveito. Não, a Bíblia diz que aquele que não quiser trabalhar também não coma. Eu estou falando daquelas pessoas que às vezes, como o caso de José, que ajudou a interpretar o sonho do copeiro e por 2 anos ele se esqueceu de José. E José tinha falado para ele, olha, faça menção aí a Faraó a respeito da minha pessoa, que eu vim para aqui injustamente. Ele tinha acabado de fazer o bem e ele sabia que o copeiro estaria do lado do Faraó, porque o copeiro era muito próximo, ele que dava lá a taça de vinho, né? Ou qualquer outro tipo de bebida para o Faraó, mas ele tinha que tomar antes. Por exemplo, Neemias, ele era um copeiro do rei, então era um cargo de confiança. E o José, ele confiou naquele homem, ele esperava que ele falasse alguma coisa, mas ele se esqueceu por 2 anos. Mas o próprio Deus depois trabalhou, lembrou, né, o copeiro do que José tinha feito. Então fica tranquilo, no tempo certo você vai colher. Você só não pode parar de andar no Espírito, de fazer as coisas no Espírito. Não se deixa se enredar pelas conversas, pela ingratidão, porque senão você pode perder a bênção. E a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tudo que você fez, até mesmo para o ingrato, você vai receber. Em nome de Jesus. Mesmo ele não reconhecendo, mas Deus está notando tudo que você está fazendo. Então esse versículo diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Não pare, não canse, continue fazendo o bem, porque ao seu tempo você vai colher. Não desfaleça, fica firme. Eu vou te dar alguns exemplos profundos aqui no nome de Jesus. Então aqui diz, no livro de Êxodo, olha que coisa linda aqui, capítulo 32, Êxodo capítulo 32, o versículo 1 diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha que interessante.
O povo aqui, irmãos, não se preocupou em nenhum momento com Moisés. Moisés estava ali 40 dias e 40 noites na presença de Deus, intercedendo pelo povo, buscando a palavra de Deus, buscando os mandamentos de Deus para abençoar o povo. Mas em nenhum momento o povo se preocupou, falou, não, ele está demorando muito, nem sabemos o que aconteceu com ele. Ô Arão, faz o seguinte, olha, vamos fazer deuses que vão diante de nós para nos colocar na terra prometida, porque esse Moisés aí nem sabemos o que aconteceu com ele. Olha que coisa, olha o que Moisés fez. Moisés, sabemos que foi um grande libertador, foi um grande homem de Deus, que deu a cara para bater, que foi enfrentar Faraó em prol desse povo, que foi usado por Deus para operar milagres. Você conhece muito bem a história de Moisés. Mas olha que interessante, no momento que Moisés estava lá no monte, consagrando em favor do povo, para abençoar o povo, para que Deus dirigisse, desse direção, abençoasse, o povo não queria saber, irmãos. Por quê? Aquele povo, irmãos, estava acostumado com resultado. Aquele povo, irmãos, queria saber só das bênçãos. Eram pessoas egoístas que não se preocupavam com quem quer que seja, eles estando bem. Olha que coisa. Se esqueceram do que foi Moisés na vida dele, que foi um grande líder, que foi um grande homem de Deus, que aquelas pessoas foram ingratas. E talvez isso esteja acontecendo contigo. Você foi usado para fazer o bem, você foi usado para estender as mãos a alguém, para colocar uma pessoa numa empresa, e aquela pessoa te deu uma dor de cabeça naquela empresa que você colocou ela, você ajudou, ainda fica falando mal de você pelas costas, você que levantou aquela pessoa para te ajudar no ministério, para te ajudar na loja, aquela pessoa que você ajudou no trabalho de faculdade, aquela pessoa que você investiu nela no curso, aquela pessoa que um dia você estendeu a mão para ela, e hoje ela virou as costas para você. Claro que nós, como servos de Deus, nós fazemos isso por amor, não esperando nada em troca, porque a nossa motivação é do reino, a nossa motivação é dos céus. Agora, infelizmente, tem pessoas que por mais vejam milagres na vida dela através da gente, por mais que as pessoas sejam abençoadas, quando elas estiverem passando pelo deserto, né, se sentir solitária, passar por um problema pelo deserto, vai murmurar, irmãos. E Moisés passou poucas e boas com esse povo. Isso era passar um motivo de prova, pronto, já vinham falar contra Moisés, se levantavam contra Moisés e se esqueciam do que Moisés fez. Olha que coisa interessante, né? Moisés ali sendo usado por Deus, Deus dirigindo aquele povo. Então, eu quero dizer para você que você deve ficar firme ali buscando a Deus, se consagrando, por mais que infelizmente pessoas, irmãos, virem as costas para você. Por mais que não se importe com você. Mas tem gente que vai se importar, tem gente que, como Josué, se você ler todo o texto aí, o capítulo, você vai ver que Josué sempre estava ali no pé do monte, sempre do lado de Moisés. Sempre vai ser a minoria, não vai ser a maioria. Porque por mais que você faça o bem para a maioria, é a minoria, os mais íntimos, os mais chegados, que vão estar com você, que vão se importar com você. Eles não se importam somente quando você estiver bem, mas quando você estiver passando por uma crise, por um momento difícil, ele vai querer te abraçar, ele vai querer te dar uma palavra, ele vai querer trazer uma mensagem de consolo do Espírito, ele vai ligar para você, ou vai estar junto com você em silêncio, essa pessoa, em silêncio ali, sentindo a sua dor. Tem essas pessoas, há amigo mais chegado do que um irmão, em o nome de Jesus. Eu quero continuar lendo aqui, que tem alguns detalhes. Tem outras passagens bíblicas que eu vou ler com vocês, mas olha o que diz aqui, no versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha que interessante aqui, se você ler o capítulo aqui, você vai perceber que Arão acabou cedendo à pressão e construiu um bezerro de ouro. Isso foi um grande pecado, fez até o altar, coisa séria. E Deus, irmãos, sabia disso, porque Deus vê tudo. E Deus fala para Moisés: ó, o teu povo tem se corrompido e depressa se tem se desviado. E eu tenho observado que esse povo é duro de coração.
Esse povo viu os meus milagres, esse povo viu as minhas maravilhas. O mar se abriu diante deles. No Egito eles viram os milagres que foram feitos, as pragas enviadas contra o inimigo. Mas olha, esse povo é rebelde, esse povo é difícil, esse povo é complicado. Então, irmãos, eu quero dizer que você também vai sentir isso em algumas pessoas. Que por mais que você faça o bem como o nosso Senhor, irmãos, tem pessoas que são loucas e ignorantes, porque elas não reconhecem o que Deus fez na vida delas. E a Bíblia diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Mas também os seus servos, mas também aquelas pessoas, irmãos, que um dia foram usadas por Deus, que um dia foram pessoas de bem para nós, que nos abençoaram. Tem pessoas na minha vida que eu não esqueço. E quando me lembro nas minhas orações, eu oro por estas pessoas. Eu não posso esquecer daquela pessoa que um dia estendeu a mão para mim, que um dia me abençoou. E são tantas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. É claro que tem aqueles também que são ingratos, mas eu quero dizer para você, não olhe para eles não, ore por eles. É interessante que Deus falou para Moisés, Moisés, esse povo é duro, vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você uma grande nação. O que Moisés fez? Moisés saiu correndo, dobrou seus joelhos diante de Deus e começou a suplicar a Deus. Moisés não se deixou se levar pelo que eles estavam fazendo. Moisés, irmãos, quando ele desce do monte, você vai ver, o povo não estava se importando com ele, e o povo ainda fala, não sabia que tinha acontecido contigo. Aí Arão fala assim, esse povo acabou fazendo isto. Irmãos, quando a pessoa não se importa, quando a pessoa não se interessa, quando a pessoa não pergunta, tem muita gente que desfalece por causa disso e desiste, cansa de fazer o bem. Moisés, percebendo tudo isso, mesmo o povo não sabendo, mesmo o povo não se importando com ele, ele não desfaleceu. Ele se colocou diante de Deus e intercedeu pelos ingratos, pelos murmuradores, pelos reclamadores. Falou, não, Senhor, não destrua esse povo não, que se você continuar lendo, você vai ver a oração dele, que foi até ousada. Senhor, o que os egípcios vão falar? Eles vão dizer, Senhor, que o Senhor tirou esse povo do Egito para fazer maldade com eles e vão dizer que o Senhor não conseguiu colocar lá na terra prometida. Não, Senhor, não faça essa coisa não. E o Senhor deixou de fazer isso por causa daquela oração. E às vezes nós somos provados, irmãos. Nosso coração às vezes é provado com os ingratos. Nós não podemos pagar o mal com o mal, nós devemos pagar sempre o mal com o bem. Por isso não desfaleça em fazer o bem. Como nós vimos, você vai colher. E Moisés, irmãos, louvado seja Deus, ele chegou diante de Deus, intercedeu e Deus fez a obra. E aquele povo não sabia que Deus queria destruí-los. Eu quero dizer para você, tem muita gente que às vezes Deus está permitindo alguma situação acontecer, mas se a pessoa entrar diante de Deus e falar assim, Deus tem misericórdia. Deus, aquela pessoa ingrata, aquela pessoa é maldosa, aquela pessoa é ingrata, mas tenha misericórdia dela, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa algo ruim acontecer com ela. Você está percebendo a motivação? Porque nós somos movidos pelo reino de Deus. Nós somos movidos pelo amor de Deus. Deus queria que ele orasse e voltasse atrás. Para Moisés seria muito fácil Deus fazer dele uma grande nação, começar tudo de novo. Mas não era o propósito de Deus, olha interessante, era levar aquele povo à terra prometida, salvar aquele povo. Então você também vai passar por essas situações na sua casa, na sua família, na sua roda de amizade, no seu trabalho. Tem pessoas que são assim, mas mal sabe elas que você está diante de Deus clamando por ela, que você está pedindo a Deus para ter misericórdia dela, mesmo ela te desejando mal, mesmo não se importando com você, mesmo não querendo saber o que está acontecendo com você, mas você é diferente. Por que você é diferente? Porque você é luz deste mundo. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou te dar uns outros exemplos muito fortes aqui também. Segunda carta aos Coríntios 2. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto. Diz assim, ora, segunda carta aos Coríntios 2:12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo,
e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Olha que interessante. Abriu-se uma grande porta para que Paulo pregasse o evangelho em Troade. Olha que coisa gloriosa, hein, pessoal? Mas eu quero dizer para você que quando abriu essa porta, irmãos, uma coisa gloriosa de Deus, quando ele não viu ali o seu amigo, o seu irmão Tito, ele não teve descanso no seu espírito, ele não sossegou. Ele queria saber o que estava acontecendo com ele, ele procurou por ele, queria saber do estado dele, o que estava acontecendo com ele. Olha que interessante. Tem muita gente que, infelizmente, irmãos, tem a obra, mas não tem o amor. Tem a obra de Deus, mas não tem o amor de Deus. Não se preocupa com uma alma, com uma pessoa. E mais uma vez, Deus abriu uma porta grande para ele. Mas olha o amor dele por Tito. Diferente daqueles que não se importaram com Moisés. E olha que Moisés foi um instrumento de Deus para abençoar a vida deles e libertá-lo da escravidão. Mas eles não se importaram. E aqui nós podemos ver a diferença. Tito queria saber como estava, o Paulo queria saber como estava seu amigo Tito. Queria saber do estado dele. Se importava com ele. E ele não teve descanso até querer saber dele, querendo saber notícias dele. Isso é lindo, pessoal. Isso é lindo. Irmãos, você tem que ser assim, eu tenho que ser assim. Nós temos que imitar Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele chegou a dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você quer ver uma coisa interessante? Quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, vá avisar Pedro que eu ressuscitei e que eu vou a Galiléia me encontrar com eles, como eu tenho dito. É interessante que Jesus ressuscitou e se preocupou com Pedro, com o estado de Pedro. Por quê? Você se lembra? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Imagine o estado de Pedro. Imagine a vergonha que Pedro estava. Porque Pedro, ele negou Jesus na frente de outras pessoas. E alguns discípulos, ou todos, ficaram sabendo do ocorrido. Porque você sabe que esse tipo de notícia se espalha. Imagina a cabeça desse homem. Nossa, eu neguei Jesus, eu pequei contra o Senhor. Não tem mais jeito para mim. Irmãos, e Jesus ressuscitou. Vai avisar Pedro que eu estou vivo. Isso é lindo, irmão. Isso é amor. É esse amor que as pessoas precisam ter. De se preocupar verdadeiramente com aquele que caiu, com aquele que negou Cristo. Não para apontar dedo, não para condená-lo. Em nenhum momento Jesus, quando estava lá na praia, Pedro estava lá pescando, desanimado, achando que Deus não se importava mais com o chamado dele, com o ministério dele. Ele falou para os discípulos, os colegas, os apóstolos, vamos pescar, eles foram. Você vê que ele tinha influência, tinha liderança. E Jesus aparece na praia. Ei! Se não estou conseguindo nada, lança a rede. Do lado contrário, eles lançaram a rede. E pescaram. Aí ele falou, e é o mestre? Pedro estava nu, na hora se vestiu e saiu nadando, chegou primeiro que os demais. E Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? É interessante notar que em nenhum momento fala, você me negou, hein, Pedro? Eu te avisei, hein, Pedro? Tá vendo como que você é? Fiz bem para você, curei a sua sogra, Pedro. Pedro, quando você disse, é o Senhor mesmo, deixa eu ir também sobre as águas, eu disse, vem. Pedro, você viu, levava você, Pedro, levava Pedro, você, o Tiago e João. Você viu a ressurreição da filha de Jairo. Pedro, eu levei você. Você tem um cargo de confiança, eu te coloquei lá no monte e vi a minha transfiguração, e é assim que você paga, Pedro. Eu falei para você, você não está preparado. Em nenhum momento Jesus fez isso. Porque o que Pedro já tinha passado era suficiente. Já estava sofrendo. Ele sabia. E quando Jesus pergunta para ele, porque se importou com ele, ele disse, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Olha para a vida de Pedro depois, pessoal. Quantas pessoas estão precisando deste amor? Nós não podemos deixar de fazer o bem.
Tem muita gente com chamado como Pedro, que negou Jesus, que caiu, que está chorando amargamente, que acha que não tem mais chamado, não tem mais jeito para a vida dela, que ela foi longe demais. Ei, o filho pródigo foi longe demais. Foi para uma terra longínqua. Mas o pai esperava ele, o pai orava por ele. A gente precisa viver verdadeiramente o amor de Cristo. Jesus falou, se você ama somente aqueles que te amam, que recompensa você vai ter? Os pecadores fazem igualzinho. Aquele que diz, eu amo a Deus, mas não ama o seu irmão que vê, e fala que ama a Deus aquele que não vê. Olha que coisa. É deste amor que é o combustível, irmãos, para salvar vidas, trazer pessoas para perto. Tem muita gente que precisa deste amor, não apontamento de dedo, não julgamento. Não, nós temos que fazer o bem. E nós vamos escolher. E olha que coisa, Jesus fez isso. É o nosso maior exemplo. Pedro, o Paulo, imitou Jesus. Ele queria saber o que estava acontecendo com Pedro. Numa obra gloriosa. Porque tem muita gente que se preocupa, né? Com a obra, se preocupa com seu status, com a sua posição. A obra é importante. Ela se preocupa com isso, com aquilo, com seu curso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas espera aí, e o filho, e o marido, a esposa? E o fulano, e o cicrano? Que adianta? Quem tem um coração em Cristo sabe a importância de uma alma, a importância de uma pessoa. Não desista de ninguém, não abra mão de ninguém. Se Judas fizesse a mesma coisa, em vez de procurar Jesus, ele procurou os sacerdotes, ele procurou os escribas, lançou lá as 30 moedas de prata e foi se enforcar. Se ele tivesse buscado a fonte certa, que é Cristo, que é misericórdia, que é amor, ele ia encontrar perdão, irmãos. É claro que no Antigo Testamento já tinha profetizado que alguém iria fazer o que fez, que seria Judas, em relação a Cristo. Mas eu quero dizer para você que ele teve oportunidade. É porque Deus já está no futuro, ele sabe. Todos têm oportunidade, irmãos, de encontrar misericórdia, mas tem gente que não tem misericórdia. Tem gente que não se importa. Uma porta se abriu, não quero nem saber. Agora eu vou fazer isso aqui. Não, tem esse negócio não. Eu, pela misericórdia de Deus, com todo temor a Deus, uma alma para mim é muito importante, irmão. É muito importante. Em nome de Jesus, irmãos. Porque tem muita gente que acha que o mais importante são os muros, são as paredes, é o dinheiro. Não é não. Jesus não morreu por paredes. Jesus não morreu por dinheiro. Jesus morreu por vidas, por pessoas. E nós, irmãos, se depender da gente, vamos fazer o bem. Olha o que diz aqui, que coisa linda. O capítulo agora que eu quero ler com vocês é o 7. Segunda carta aos Coríntios 7. O versículo 6. Olha que coisa linda. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com quem foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aqui o apóstolo Paulo lhe confessa, Deus consola os abatidos e me consolou com a vinda de Tito. Paulo ficou abatido. O grande apóstolo Paulo, que subiu até o terceiro céu, viu a morada de Deus, teve revelações gloriosas, curou, ressuscitou mortos, ministério grande, tremendo. Ele estava abatido. Cada obra? Não. Por causa de uma alma que ele não viu, do seu amigo, do seu irmão. Ele não teve descanso, sossego. Queria saber o que estava acontecendo com ele, mas quando ele soube que Tito voltou, irmãos, Deus o consolou. Ele estava abatido por causa de uma pessoa, por causa de um irmão. Olha o valor de uma pessoa, o valor de uma alma. As pessoas não têm noção, não sabem o que é isso. Não sabe, quem nunca viveu isso não sabe. Não tem noção. E ele está dizendo aqui, não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós. Porque também, tanto o apóstolo como a igreja começaram a consolar também o Tito.
com muito choro, com alegria. Imagine aquele encontro, muito choro, alegria, saudades. Você já sentiu saudade no coração por aquela pessoa que você se importa com ela, que gosta de estar perto dela, quer saber se ela está bem? Esse é o amor ágape, esse é o amor de Deus. E é isso que está faltando nos dias de hoje. Porque Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Porque muitos estão buscando seus próprios interesses. As pessoas estão egoístas demais. Se preocupa somente com si, não quer mais saber do seu próximo. Não, a gente tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo, na vida das pessoas. Nós não vamos conseguir salvar o mundo, mas eu garanto para você que o amor sempre vence, no nome de Jesus. E olha que coisa linda, no versículo 13, tem mais uma revelação. Por isso fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Ele estava muito triste, coisas boas não tinham acontecido com Tito, mas quando os irmãos viram, cheio de saudade, que não era só o apóstolo Paulo, mas também os irmãos da igreja, irmãos, recriaram o espírito dele que estava triste. Em outras palavras, se alegraram, fizeram festa. Tem muita gente precisando, irmãos, disso neste momento. Mas muita gente. Tem gente que acha que não tem mais jeito para ela como Pedro. Mas Jesus está dizendo, vai dizer a Pedro, vai dizer a Maria, vai dizer a Gabi, vai dizer o José, vai dizer a Sandra. Ô, irmãos, tem tanta gente aí que como Pedro, Jesus está dizendo, fala para Pedro que eu estou bem. Pedro, eu te amo, não vou jogar na cara o que você fez não, Pedro. Porque quem faz isso é porque está agindo como um homem natural, está agindo na carne, não quer do espírito, não fica lançando em rosto as coisas erradas que a pessoa fez. Não, Jesus não fez isso com Pedro. Tito, olha que coisa, Paulo se preocupou com ele mesmo diante de uma obra gloriosa que ele estava realizando. Imagine, abriu igreja aqui, ali, vários países, várias cidades. Eu sou Paulo, mas uma alma fez toda a diferença na vida dele. Uma alma. Por isso, não podemos nos cansar de fazer o bem. Paulo não se cansou. E eu finalizo aqui. Segunda carta aos Coríntios 12, versículo 15 diz assim. Eu amo esse versículo, pessoal. Diz assim. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Às vezes, como aconteceu com o apóstolo Paulo, ele amava muito mais do que era amado. Assim como Moisés. Moisés amava muito o povo, mesmo sendo menos amado por eles. Mesmo eles sendo ingratos. Ele se deixou se gastar. Ele se doou por eles. Aqui está a diferença. Ele está dizendo, eu vou continuar fazendo isso, mesmo que vocês me amem cada vez menos. Mas eu vou continuar amando vocês mais. Por quê? Por causa do amor de Cristo. E o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que faz toda a diferença. Porque quem tem o amor de Cristo no seu coração não busca os seus próprios interesses. Não é egoísta. Não folga com a injustiça. Porque o amor sempre vence, tudo suporta, tudo crê. Esse amor. Que adianta a pessoa, como disse o apóstolo Paulo, ter o dom de profecia, falar em línguas, ter todos os dons do Espírito, mas não tem amor. É importante ter os dons? É, mas o amor é superior. O amor é superior à fé. Não adianta a pessoa falar que tem fé. O apóstolo Paulo tinha tudo isso. Ressuscitou mortos, mas para ele vidas eram mais importantes, pessoas eram mais importantes. Às vezes, no caso de Tito, trazendo para essa interpretação, esse entendimento, talvez ele tinha família. Olha que coisa, a família poderia estar sofrendo. Paulo se interessava por cada pessoa e deu a vida. Se entregou porque ele imitou Jesus. Vamos imitar Cristo.
Não vamos cansar de fazer o bem, não. Nós vamos colher, pessoal. Tem coisas boas, não desfaleça. Moisés não desfaleceu, Paulo não desfaleceu, e tem tantos outros exemplos que eu poderia trazer. Tem tanta gente, irmãos, que precisa deste amor, que está sedento por este amor, que está querendo que alguém se importe com ela, que alguém se preocupe com ela, que se interesse por ela, porque de repente está ferida, desprezada, até mesmo de repente por uma pessoa que prega até o evangelho, desprezado pelo pai, pela mãe, desprezado por alguém de quem ela não esperava. Ah, mas Deus tem os seus. Eu creio que Deus está levantando um exército aí. Ah, tá levantando para resgatar essas vidas, estas pessoas. Quero te dizer que você é muito importante para Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos, quero fazer uma oração. Se você puder fechar os teus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Eu oro por esta vida neste momento, por cada uma delas. O Senhor nos ensinou que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Às vezes tem situação que nos chateia, que nos cansa, mas o mal nunca vai prevalecer sobre o bem. O Senhor diz que a mentira não pode contra a verdade. E a injustiça não pode contra a justiça. O amor sempre vence no final. O amor venceu na cruz. Senhor, não queremos ser pessoas egoístas, materialistas. Nós queremos amar verdadeiro o nosso próximo e se importar com ele. Tem tanta gente desviada, Deus. Tanta gente ferida. Tanta gente sofrendo, tanta gente perseguida. Tanta gente que não sabe mais o que fazer. Mas nós oramos e clamamos por cada uma delas. Peço uma bênção na família desta pessoa. Que vidas sejam alcançadas nesta casa, neste lar. Que o amor do Senhor aumente e cresça na vida de todos, Deus. Para que onde essa pessoa estiver, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for, Deus, que o amor venha prevalecer. Que o Senhor venha fortalecer quem está fraco, alegrar quem está triste e levantar quem está caído. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Deus. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.